Dentro do capítulo 4, Vulnerabilidade, Impactos e Adaptação das Mudanças Climáticas no Mundo e no Brasil, vamos abordar a questão dos impactos nas zonas costeiras. Em primeiro lugar, obviamente, nós temos uma evidência muito grande do impacto das mudanças climáticas no oceano. Por exemplo, nós vemos que os oceanos cobrem 71% do globo terrestre e nós vemos que de fato são os oceanos, isso aqui são simulações, são cálculos da quantidade de calor que os oceanos estão absorvendo. Então nós vemos que realmente esse imbalanço entre a energia que chega devido aos gases de efeito estufa, chega à superfície, e a energia que sai para o espaço tem que ter um pequeno imbalanço, porque o planeta está aquecendo como um todo. Esse calor está sendo principalmente sendo absorvido pelos oceanos. A gente vê claramente aqui uma variação ainda pequena até os anos 60 e depois claramente um aumento muito compatível com o aumento de temperatura que nós estamos vendo. Essa variação, esse aumento da temperatura dos oceanos tem um impacto óbvio. Em primeiro lugar, o aumento do nível do mar. O aumento do nível do mar vem de duas razões principais. É o derretimento das geleiras continentais, então, aquela água armazenada por às vezes dezenas e até centenas de milhares de anos, gelo sobre os continentes, derrete, escorre e cai no rio e uma hora chega no mar, aumenta o nível do mar. E o outro fenômeno, um fenômeno físico, que água mais quente é menos densa, diminui a densidade, ela tem que ocupar um volume maior. Como obviamente a água no fundo do oceano, ela não pode empurrar o fundo do oceano para baixo, ela só pode subir. Então esses são os dois fatores que respondem por esse aumento no nível do mar, e nós vemos desde 1900 até mais recentemente, nós já estamos aí chegando a 20 centímetros, porém quando a gente considera desde o período pré-industrial até o presente, nós já chegamos a 25 centímetros de aumento no nível do mar. E a água mais quente tem um outro impacto, né? Que é a extensão do gelo marinho no Ártico durante o verão. Veja, do começo do século passado, uma grande variação, e depois da década de 60, quando claramente as temperaturas atmosféricas e as temperaturas do oceano começaram a aumentar, uma acelerada diminuição da área, né? Por exemplo, cobria no verão, onde a quantidade de gelo é menor no Oceano Ártico, esse gelo está flutuando, portanto, o seu derretimento não aumenta o nível do mar, porque o gelo já está flutuando sobre os oceanos, na ordem de 10 milhões de quilômetros quadrados, e nós estamos vendo aqui já chegando a 6 milhões de quilômetros quadrados. Essa é talvez uma das maiores realidades de nós vermos o impacto das mudanças climáticas. Quer dizer, nós vamos voltar um pouco a esse assunto. E a anomalia do gelo marinho no Ártico, né, de janeiro a junho, pegando aí a transição do inverno do hemisfério norte, janeiro, até o verão do hemisfério norte, em junho, em relação à média de 1981 a 2010, então nós vemos que era uma variação de 1979 até 2015, e vejam que todos esses anos, agora nos anos recentes, e 2016 com o menor valor de extensão. Já olhando aqui, nós vemos aqui menos de 1 milhão de quilômetros quadrados em relação à média do período 1981-2010,
e de fato isso vai até 2016, esse ano de 2019 também já teve um outro recorde de diminuição do gelo no Oceano Ártico, até maior. Quando a gente olha também essa extensão do gelo marinho próximo ali da Groenlândia, todas essas áreas em azul significa que o gelo está derretendo antes do que derretia. Toda essa região de azul, o gelo começava a derreter, por exemplo, em junho, em julho, são meses do verão. O gelo, em algumas regiões azul escuro aqui, ele já está derretendo até 60 dias antes do que ele vinha derretendo. Quer dizer, o efeito já começa a acontecer muito antes. Isso aqui é para o ano de 2016. De onde vem essa variação muito grande? É uma questão da física muito elementar, que eu explico de uma maneira bastante simplificada. Qual é a refletividade do gelo? Esse gelo aqui, em cima do oceano, ele tem uma refletividade na faixa de 50% a 60%. 50% a 60%. O albedo da radiação solar que incide sobre o gelo, ela é refletida. Aí imagina que uma região aqui tinha bastante gelo. Historicamente, o gelo era permanente, ele permanecia no verão, e de repente esse gelo, com o aquecimento das águas e da atmosfera, esse gelo não mais acontece no verão. Então, uma região aqui do oceano que recebia o gelo, quer dizer, recebia menos de 50% da energia solar, de repente essa energia solar está encontrando a superfície do oceano, que reflete só 5 a 6%. Então nós estamos pensando, refletia 50 a 60%, agora reflete 5 a 6%. Então tem uma grande entrada de energia solar no oceano. Portanto, esse oceano aqui, que antes era coberto pelo gelo, começa a receber uma quantidade muito maior de energia, aquece, e ele vai também, vamos dizer assim, usando uma expressão popular, ele vai comendo o gelo por baixo. Não é só o ar mais quente por cima, mas também a água mais quente comendo o gelo por baixo. Então, a área toda está diminuindo, como mostramos no slide anterior, e também o gelo está ficando mais fino. Mesmo durante o inverno, a cada inverno, a espessura desse gelo, que varia de alguns metros, 2, 4, 6, 7 metros de espessura, a cada inverno está ficando mais fina. Quer dizer, esse é um fenômeno que está acontecendo no Oceano Ártico. E essas são algumas projeções para a camada de gelo no oeste, a parte ocidental da Antártica. Então, nós vemos aqui, no cenário RCP 8.5 de altas emissões, nós vamos aqui o oceano e o gelo, e a cada 2050, 2100, 2150, 2200 e 2300. Então, na escala, nesse cenário, nós estamos vendo na escala de 300 anos a espessura do gelo, isso aqui de fato é uma medida da espessura, está diminuindo muito. Nós estamos falando aqui 3.500 metros na espessura do gelo na Antártica Ocidental, e nós estamos vendo essa espessura ficar praticamente desaparecendo, esse gelo. Essa água toda da diminuição das geleiras da Antártica acaba no mar e acaba aumentando o nível do mar. Na Antártica em especial, isso é um dado que a ciência revelou de fato nos últimos anos, porque 20 anos atrás se imaginava que a Groenlândia era muito mais sensível a uma mudança de temperatura, ela derreteria muito rápido, e o gelo na Antártica era muito estável, porque tem uma enorme quantidade de gelo, 14 milhões de quilômetros quadrados,
com montanhas de gelo, geleiras de até 3,5 quilômetros, e aquilo era muito estável. O vento que circula ao redor da Antártica, que nós chamamos o jato polar antártico, ele é muito forte, ele isolava essa área muito fria, aquilo ali estava muito protegido. Mas, de fato, as pesquisas recentes mostram que não é bem assim. O que acontece? Nós temos o gelo, a camada de gelo, de quilômetros, em cima, inclusive, do oceano. Quer dizer, nós temos o gelo continental e na Antártica Ocidental, esse gelo, ele vai e fica toda uma região de algumas centenas de quilômetros, algumas dezenas de quilômetros, o gelo chega até o fundo do oceano. Então o que nós estamos vendo é que embaixo desse gelo, a água quente, que está ficando mais quente aqui no Oceano Austral, ela começa a penetrar, então ela vai derretendo o gelo por baixo do manto de gelo e depois o ar derrete o gelo por cima. Então essa aqui é um gelo que está firmemente ancorado no fundo do oceano e esse aqui é um gelo que está flutuando em cima do oceano. Esses dois fatores então acabam significando que até 2050 esse fenômeno significa que essas áreas aqui acabam desestabilizando. Essa água quente vai comendo o gelo por baixo, vai afinando, vai comendo essa margem aqui onde o gelo chega até o fim e essa área toda colapsa e ela se solta e aumenta o nível do mar. Então esse é um fenômeno, um conhecimento mais recente que mostra que o risco de também partes da Antártica derreterem ou se desrolarem e irem por oceano aumenta o nível do mar. Isso aqui é também o nível médio global do mar com vários tipos de medida, e nós vemos aí de 2005 a 2013 também um aumento em milímetros aqui. Nós estamos vendo aqui o aumento total do nível do mar, aumentando aqui, vamos dizer assim, na faixa de 20, quase 25 milímetros no curto intervalo de 8 anos. Então, nós estamos vendo aí uma média de 3 e, de fato, recentemente, nós estamos vendo até mais 4 milímetros por ano de aumento do nível do mar. Também nós vemos também que esse aumento do nível do mar, ele não é uniforme, ele varia muito em termos percentuais. Nós estamos vendo áreas positivo com aumento do nível do mar muito acentuado e áreas com menor aumento do nível do mar em azul. Quer dizer, a distribuição desse aumento não é uniforme em todo o planeta. Tem bastante variação que tem a ver com onde a água está se modificando e, por exemplo, um aspecto importante também é conforme o peso, por exemplo, aqui do gelo em cima da Groenlândia vai derretendo, o continente da Groenlândia começa a subir, né? Porque ele está mais afundado porque tem uma imensa massa de gelo. Conforme o gelo vai derretendo, o continente vai subindo e isso também faz uma grande modificação também. Vamos dizer assim, quando o continente sobe, parece que o mar está baixando. Então, esse gelo derretendo aqui, ele acaba sendo distribuído, mas veja que também aparece uma região com muito menos aumento do nível do mar. De novo, o aumento do nível do mar de 1993 a 2014, ele não é uniforme, como mencionado. Alguns lugares, inclusive, o nível do mar até diminui e tem uma grande variação. E o que nós podemos esperar dos impactos, né,
nas zonas costeiras desse aumento do nível do mar. Nós podemos esperar um aumento das inundações, né? Um nível do mar mais alto, assumindo a zona costeira como elas são hoje, então as inundações vão ser muito mais devastadoras, porque o nível do mar estará mais alto, a água vai entrar muito mais no continente. E também algumas áreas deixarão de existir, elas se tornam áreas oceânicas. Uma área, por exemplo, que está muito próximo do nível do mar, ela, com o aumento do nível do mar, o mar entra, avança. Também uma erosão da linha costeira, a linha costeira se afasta, ela vai mais para trás, um enorme impacto nos mangues, na biodiversidade costeira, pela velocidade que isso acontece, os mangues, muitos não terão nem condição de se adaptar, e também muitos impactos negativos também na zona costeira como um todo, e por fim, por exemplo, uma intrusão salina nos aquíferos costeiros e nos estuários. Isso é uma grande preocupação. Existem inúmeras cidades costeiras em que hoje elas extraem água dos aquíferos. Com o aumento do nível do mar, em muitos desses aquíferos haverá penetração de água salina e eles poderão se tornar inutilizáveis. Aqui, novamente, as projeções de elevação do nível do mar, o padrão RCP 8.5 de grandes emissões, e nós vemos aqui, isso é do relatório do IPCC-A R5 de 2013, e nós vemos aqui uma variação de 53 centímetros até quase 1 metro, em média, no cenário RCP 8.5, aqui representado, e também com uma grande variação aqui regional. E aqui os aumentos do nível do mar nos vários cenários. Na projeção da quinta avaliação do IPCC, o volume global das geleiras deverá diminuir em 15% a 55%, no RCP 2.6 e em 35% a 85% no RCP 8.5. E é muito provável que o nível do mar vai subir em mais de 95% da área do oceano. De novo, em alguns lugares o nível do mar pode até diminuir em função dos vários fatores, como essa água se redistribui, como que a diminuição das geleiras de fato faz aquela área sobre as geleiras subir geologicamente, e 70% das zonas costeiras em todo o mundo são projetadas para experimentar uma mudança do nível do mar na faixa de 20% do aumento, pelo menos 20% do aumento do nível do mar médio. E essa seria a contribuição do aumento do nível do mar, como nos vários cenários 8.5 até o 2.6, um aumento no nível do mar em função do derretimento das geleiras, e nós vemos aí do derretimento das geleiras no cenário de maiores emissões. Nós estamos falando até no ano de 2100, nós estamos falando 20, 25 centímetros vem do derretimento da geleira, e o restante vem da expansão térmica da água do mar. Aumento do nível do mar também, essas são estimativas do passado, e aí com o aquecimento global o nível do mar começa lentamente a subir e depois ele começa a subir mais rapidamente, e essas são as várias projeções futuras do aumento do nível do mar, aqui em milímetros até 40, 50 centímetros nessas projeções. E o que é uma razão realmente de uma grande preocupação? Quando a gente olha o que pode acontecer a longo prazo, vamos esquecer um pouco aqui o ano de 2100. Nós temos fixado muitas coisas nesse curso e no discurso dos impactos de mudança climática. A gente fica muito concentrado nesse século, até 2100,
Mas as mudanças climáticas não param em 2100. Mesmo se nós tivéssemos um enorme sucesso de estabilizar as emissões e reduzir as emissões e manter a temperatura nas metas do Acordo de Paris, de não subir mais que 2 graus, 1,5 grau praticamente, nós já perdemos essa janela de oportunidade, 1,5 grau seria mais desejável, mas se conseguirmos ficar abaixo de 2 graus, o nível do mar continua a subir por muito tempo. Então as alterações climáticas continuarão muito depois de 2100. Se nós estabilizássemos a concentração dos gases, brevemente o nível do mar continuaria a subir por muitos séculos. Então há uma questão importante que é ver se a longo prazo quais seriam os limites, né? E limites absolutos à questão da adaptação. A longo prazo nós podemos realmente ultrapassar esses limites, por exemplo, elevação do nível do mar em cidades costeiras. Então, se a gente falar assim, uma cidade costeira que seja muito baixa, muito próximo do nível do mar, se o nível do mar subir acima de um certo ponto, não há mais condição de vida nessa cidade, não há nem obras de engenharia que possam protegê-lo, e a população tem que abandonar essa cidade e se mudar para lugares mais distantes e mais altos. Então, esse gráfico ele dá uma ideia do que pode acontecer com o aumento do nível do mar em função do aumento da temperatura. A escala de tempo aqui não está colocada, só está colocada o que pode acontecer. Vamos lá começar a olhar pelo menos o derretimento do manto de gelo na Groenlândia. Groenlândia é a maneira que se diz Groenlândia em português de Portugal. Mas aqui tem um pequeno erro, é Groenlândia em português do Brasil. Então, vejam bem, aqui tem o gráfico do aumento das temperaturas. Olha como é não linear o que pode acontecer. E essas são as faixas de incerteza. Mas vamos pegar a linha preta, que é a média, com entre 1 e 2 graus. Se nós passarmos de 2 graus, praticamente todas as simulações, veja o último nível aqui, o verde, todas as simulações dizem que a grande parte das geleiras da Groenlândia desaparece a manta de gelo da Groenlândia. Não estamos aqui estabelecendo o período de tempo, só está dizendo, passou de 2 graus, em todos os cenários desaparece o gelo. E o quanto que sobe o nível do mar? 6 a 7 metros. Quanto tempo isso vai demorar? Não sabemos ainda com precisão, mas os estudos mais recentes dizem que se a temperatura global passar de 2 graus, em alguns séculos derrete quase todo o gelo da Groenlândia. Nós estamos falando aqui alguns séculos, talvez menos de 500 anos. Pode parecer muito, mas imagina o que é para cidades costeiras do planeta um aumento de 7 metros do nível do mar. Antártica, e esse é um estudo do IPCC, quinta avaliação do IPCC, e estudos mais recentes até colocaram mais preocupação na questão da Antártica. Diferente da Groenlândia, que você tem uma variação muito não linear, quer dizer, passou de 2 graus, pula. A Antártica, essa variação é mais linear, mas olha o que 1,2 metros por grau Celsius de aumento. E os estudos mais recentes aumentam até esse valor com essa desestabilização das geleiras da Antártica Ocidental. Mas de qualquer modo, vamos pegar esse número, 1,2 metros por grau Celsius. Então, se a gente somar Groenlândia com Antártica Ocidental, nós temos esse gráfico que diz que nós vamos a 2,3 metros por grau Celsius nessa faixa aqui que está derretendo a Groenlândia, e nós vamos para 1,8 metros por grau Celsius já depois que derreteu. E quando a gente olha isso aqui, se a gente aumentar a temperatura do planeta 4 graus, que é um cenário absolutamente... É o RCP 8.5, e o RCP 8.5 é até pior, porque o RCP 8.5, continuando no século 22, é aumento até acima de 4 graus. Mas aumentando 4 graus na temperatura média, isso pode levar alguns séculos, nós teríamos um derretimento de acima de 10, entre 10 e 15 metros de aumento
do nível do mar. Então, 10 a 15 metros, só para lhes dar um exemplo, toda a cidade de Londres desaparece, porque a cidade é muito próxima do mar e do rio Tâmisa, e o máximo que se consegue de obras de engenharia para a cidade de Londres é qualquer coisa aumento do nível do mar na faixa de 5 metros. Quer dizer, até o derretimento da Groenlândia já passa desse limite. E com a Antártica Ocidental, claramente passa desse limite. Londres se torna inviável, milhões e milhões de pessoas vivendo nessas cidades costeiras terão que buscar lugares mais altos. É uma coisa que a humanidade não conhece desde que nós temos a chamada civilização, vamos dizer assim, nos últimos 10 mil anos. Quando nós queremos ver variações do nível do mar dessa escala de 5, 10, 15, 20 metros, nós precisamos realmente ir numa escala de períodos interglaciais e glaciais, em que, por exemplo, no último interglacial, 120 mil anos atrás, nós tivemos realmente um aumento do nível do mar de mais de 10 metros. Mas 120 mil anos atrás não existia civilização, existiam logicamente agrupamentos humanos, ainda na África, e logicamente aquelas populações que também viviam nas zonas costeiras foram se adaptando, mas num período de milhares e milhares de anos. Aqui nós estamos falando num período de poucos séculos. Imagina o que isso significaria em poucos séculos, centenas de milhões de pessoas nas cidades costeiras teriam que abandonar. E também as cidades costeiras são parte da herança cultural da nossa civilização, e essa herança desapareceria. Quando a gente olha os vários fatores, né, o aquecimento da temperatura, expansão térmica, mais as geleiras continentais e o gelo, derretimento do gelo, nós vamos ter um padrão de aumento do nível do mar. E aqui vamos sinalizar aqui qual seria esse aumento. Então, quando a gente olha com as várias variações regionais, então o que nós estamos vendo na costa atlântica do Brasil? Nós estamos vendo esses valores aqui, então nós estamos vendo entre 0,5 metro, 0,7 metros acontecendo de aumento no nível do mar na costa atlântica brasileira. E então esse é onde a gente vê também aqui no cenário 8.5, levando em consideração a maré alta, vamos dizer assim, a maré alta, nós estamos vendo regiões aqui em que com a maré alta nós estamos imaginando final do século acima de 1 metro, 1,10 metro de aumento do nível do mar. Isso já é extremamente significativo em termos de impacto nas zonas costeiras, e nós vemos que toda a zona costeira aqui fica nessa faixa de aumento do mar acima de 1 metro quando a maré estiver alta. Quais são os principais impactos das mudanças climáticas em zonas costeiras? Esse é um relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas de 2016, que fez um estudo muito completo. Recomendo aos que tiverem interesse desse curso na questão das zonas costeiras que nós que vocês acessem esse relatório, que é um relatório muito completo de todo tipo de impacto e também de atividades de adaptação. Então, quando você tem aumento do nível do mar, qual é o impacto? Primeiro, translação das praias e cordões de dunas em direção à terra, né? Quer dizer, as praias vão entrando e as dunas também em direção à terra. O mar vai entrando e as dunas e as praias vão se afastando. Redução das faixas de areia com risco de invasão de ondas e consequente destruição de benfeitorias públicas e perda de bens materiais, por exemplo, instalações públicas, portos e outras instalações públicas, estações de tratamento, de saneamento e muitas outras bens públicos são muito afetados pelo aumento do nível do mar. Problemas de marco drenagem em águas interiores. Hoje, com o nível do mar, todo o sistema de drenagem de rios
ele é feito com relação a esse nível do mar. O nível do mar aumentando, há um impacto muito grande na dificuldade que essas águas vão sair dos rios e vão chegar nos oceanos. E também o aumento da intrusão salina em zonas estuarinas, a gente já mencionou isso, não só prejudicando os ecossistemas, como os mangues, mas também a captação de água em algumas localidades. É até muito interessante ver que na famosa seca de 2014 no Sudeste, na principal estação de tratamento de água do Rio de Janeiro, a vazão de água daquele rio diminuiu tanto e o nível do mar entrou. Ele, logicamente, diminuindo a vazão, no estuário do rio, o mar entrou mais. E ali é uma região industrial e que tinham inúmeras indústrias que tinham poços de coleta de água subterrânea. E aquela água se misturou com a água do mar e com uma enorme salinidade, e a qualidade da água para essas empresas não podia ter essa salinidade. Então causou um impacto significativo ali nas indústrias ali na Foz, em função do fato de que a diminuição da vazão fez o mar entrar. Isso é só para dar uma pequena ideia do que pode acontecer no futuro com todos os sistemas de captação de água nessas localidades muito próximas do mar. Também, além do aumento do nível do mar, nós temos também os extremos climáticos. Aí nós temos, por exemplo, as tempestades em cima do oceano, elas se tornam e já estão se tornando mais intensas. Esse é um fenômeno atmosférico. Quando se forma uma nuvem, um sistema de nuvens, e cai muita chuva e gera um vento muito forte das tempestades, isso já está acontecendo em nível mundial e também sobre os oceanos. As ressacas são as ondas geradas por esses ventos de tempestade em cima do oceano. Aquela energia cinética é transferida, gera uma onda oceânica, uma onda de gravidade. Essa onda de gravidade se propaga e ela estoura quando chega no continente, na praia, e nós chamamos de ressaca. Quer dizer, essas ondas, quando elas chegam com muita violência na zona costeira, causam erosão. Então, os extremos climáticos também aumentam essa erosão e principalmente se há uma coincidência da ressaca dessas ondas mais energéticas, de maior altura, coincidirem com as marés com o nível do mar mais alto. As secas, como eu mencionei o exemplo da seca de 2016, elas podem causar uma redução na vazão dos rios, que juntamente com o aumento do nível do mar, contribui para o aumento da intrusão salina, exatamente o exemplo que eu dei. Os extremos climáticos também causam alagamentos e inundações mais frequentes na zona costeira, porque se cair muita chuva no continente, aquela água toda, aquela vazão toda chega no oceano com muito volume e o nível do mar está mais alto, toda aquela zona costeira inunda mais. E lógico, também destruição de ruas, avenidas, muros e construções na zona costeira, os extremos climáticos, e o realinhamento da linha de praia, porque a mudança do clima também modifica a direção das ondas e o vento na costa. Então, a praia, onde a areia se deposita, onde as praias se formam, é muito função das correntes oceânicas costeiras, essas muito próximas à praia. E as mudanças climáticas mudam as circulações costeiras por causa do vento costeiro e também da direção que as ondas se propagam. Isso causa um realinhamento de toda a linha da praia. Se é uma praia deserta, isso torna-se um fenômeno de um realinhamento. Agora, se é uma praia urbana ou uma praia com infraestrutura, isso gera uma série de questões de muitos impactos. Essa avaliação também foi feita de quais as cidades costeiras brasileiras com menor ou maior impacto. O vermelho são as cidades que receberão um maior impacto das mudanças climáticas no litoral brasileiro. Amarelo, menor impacto, e o verde, intermediário. Então nós vemos Belém, Fortaleza, Recife,
Maceió, Salvador, Itaquari, no Rio de Janeiro, Santos e Porto Alegre, como o máximo impacto são cidades de população maior. Então, quer dizer, esses são as cidades com maior nível de impacto. Veja bem, 13 das 20 megacidades do mundo, Rio de Janeiro é uma delas, estão situadas ao longo de costas. Nova York é outra. O aumento projetado pode gerar inundações catastróficas, mais inundações nas cidades costeiras, e então esse mapa, quando se olha todos esses fenômenos, essas cidades na costa brasileira todas serão impactadas, e as em vermelho serão muito mais impactadas. Aqui, por exemplo, para o Rio de Janeiro, um exemplo desse estudo um estudo vulnerabilidade das megacidades brasileiras. Isso foi feito para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Isso foi o primeiro estudo, que já tem aí uns 7 anos, o primeiro estudo feito de vulnerabilidade das megacidades, um para a Grande São Paulo, outro para a região metropolitana do Rio de Janeiro, e chegou a essa conclusão de como a área atingida em quilômetros quadrados, para cada uma dessas localidades, nível do mar atingindo até 1 metro, até 1,5 metros. Então nós vemos, por exemplo, regiões muito baixas, quer dizer, e no Rio de Janeiro até 120 quilômetros quadrados, até 10% do município do Rio de Janeiro, e várias outras situações, quanto que seria atingido por um aumento do nível do mar. E aqui um mapa que mostra um cenário do aumento do nível do mar. Em vermelho, por exemplo, se o nível do mar subir até 0,5 metro, em amarelo até 1,5 metros, em laranja de 0,5 metro a 1 metro. Então você vê o amarelo, principalmente nas partes muito baixas aqui da Baía de Guanabara. Nós vamos ver aqui o mar avançaria até essas regiões, uma região imensa aqui que o mar avançaria, e, por exemplo, também aqui em Jacarepaguá. Jacarepaguá, existem 500 mil pessoas que vivem até 0,5 metro acima do nível do mar. Então, nesse cenário, muito dificilmente seria possível resolver, criar barreiras, quase que essa região virar uma Holanda brasileira de diques de contenção. Provavelmente essas populações não terão condição de continuar nessas regiões, e em todas essas regiões marcadas de vermelho e amarelo. Os riscos relacionados ao clima e à governança, quais as ações que têm que ser tomadas, tem que se olhar muito essa exposição urbana a perigos naturais e não naturais, a análise da vulnerabilidade urbana à variabilidade climática e à mudança climática, em especial nas zonas costeiras, os impactos de eventos climáticos extremos, chuvas, tempestades, escorregamentos, encostas, inundações repentinas, e também, logicamente, o objeto desse capítulo é o impacto na elevação do nível do mar, inundações relacionadas a marés, nas infraestrutura, nos portos, no turismo, no patrimônio cultural e nos serviços ecossistêmicos. E também um plano exige decisões estratégicas de adaptação. Todas as cidades costeiras devem ter, então, planos municipais para mudanças climáticas, não todas têm, e buscando adaptação. Não haverá praticamente nenhuma possibilidade que o nível do mar não atinja, até o final do século, qualquer coisa na faixa de 60 centímetros a 1 metro, até mais de 1 metro. E a mais longo prazo, mesmo que consigamos estabilizar as emissões, o nível do mar continua aumentando por mais de um século. Então, as cidades costeiras têm que se preparar, que é inevitável o impacto do aumento do nível do mar, o impacto do aumento da severidade das ressacas, da erosão costeira. Então, há que haver, todas as cidades costeiras, planos muito efetivos de adaptação às mudanças climáticas. As estratégias, então, de planejamento urbano, por exemplo, com relação ao aumento do nível do mar e das tempestades e das ressacas,
é restringir o desenvolvimento ou a expansão de ambientes construídos em áreas costeiras. Essa é uma questão muito difícil, porque quando nós olhamos ainda o modelo de utilização das zonas costeiras, o modelo completamente ignora o aumento do nível do mar. É uma incoerência. Muito raramente uma cidade costeira considera o que pode acontecer nas próximas décadas, até o final do século, no seu plano de infraestrutura de uma zona costeira. Às vezes, ainda estradas são construídas à beira-mar. Essas estradas não existirão mais, talvez em 50 anos. Nós estamos vendo isso, por exemplo, no estado da Flórida, na cidade de Miami e outras cidades do estado da Flórida. O aumento do nível do mar e das ressacas já faz muitas estradas, às vezes, ficarem horas e horas, às vezes até dias, com o mar em cima. Então, regiões muito próximas do nível do mar, elas têm que tomar muito cuidado no seu planejamento de desenvolvimento. Quer dizer, muitas dessas regiões, elas não devem mais receber a expansão de infraestrutura urbana ou expansão da urbanização. Portanto, mudança nos códigos de construção civil para reduzir os impactos, elevar edificações, obras de proteção, de construção, protegendo contra esse aumento. E também, onde em áreas urbanas não seja possível essas medidas de adaptação, de fato, começar a pensar em planos para a retirada das construções e populações e a criação de novos assentamentos. Mencionei e menciono de novo, Jacarepaguá, 500 mil pessoas vivem até meio metro acima do nível do mar. É inevitável, na escala de muitas décadas, que essa região se tornará inabitável. Então, há que se pensar para onde essas populações terão que ser removidas. E, finalmente, só menciono um exemplo aqui, por exemplo, da cidade de Santos, que já desenvolveu uma série de planejamentos para a adaptação da cidade às zonas costeiras, ao porto, às atividades todas urbanas, à infraestrutura. Por exemplo, a gente vê muitas dessas estradas, todas são no nível do mar, e realmente, se a gente pensar numa escala de até o final do século, o mar certamente estará já chegando aqui. Se a gente olha essa linha de prédios, por exemplo, o mar vai chegar até aqui. E qual é a medida de adaptação? É possível adaptar aqui? O que tem que ser feito? Então, todas as cidades costeiras têm que, de fato, estar muito cientes que praticamente já passou da hora de ter planos e, principalmente, expansão das zonas urbanas costeiras e da infraestrutura costeira tem que levar em consideração o aumento do nível do mar. Então, concluímos então essa sessão do capítulo 4 e depois começaremos uma outra sessão.